paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Nós temos aqui um momento de palavra, um momento de oração para edificar a sua fé. Então fica aí até o final do vídeo porque Deus ele vai falar com você, amém? Vamos começar orando, não sei qual momento você vai receber esse vídeo, mas se for pela manhã, melhor ainda, porque você já vai orar, já vai colocar o seu dia nas mãos do Senhor, que tudo pode, aquele que é fiel, que é bom e que te ama. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, obrigada pela nossa vida, obrigada pela nossa família, por tudo que o Senhor Deus tem nos dado. Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por tudo aquilo que tem entristecido o teu coração, e que o Senhor Deus santifique a nossa vida, que o Senhor Deus nos dê força para fazer a tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos por esse dia, que seja um dia abençoado, um dia proveitoso, um dia cheio da tua presença, com paz, um dia com livramento, Senhor, um dia onde o Senhor vai na nossa frente, nos guardando, nos protegendo, nos livrando do mal, nos dando o teu direcionamento e principalmente que não falte a tua presença sobre a nossa vida. Senhor, nos dá, Pai, um dia de vitória. Que o Senhor Deus esteja abençoando essa vida, suprindo suas necessidades, tocando na saúde, amenizando dores, curando a enfermidade, abençoando sua casa, sua família, seus relacionamentos. Que haja paz no lar, paz no trabalho, que haja em tudo na vida dela o teu direcionamento. Que ela venha viver uma vida, Senhor Deus, na tua presença, uma vida que te agrade. Pai, também te pedimos, fala-nos de forma poderosa agora através da tua palavra. Tem misericórdia de nós, Pai. Revela-nos a tua palavra para que possamos viver uma vida alegre e abençoada. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar na palavra do Senhor, um tema que o Senhor me deu. Olha, supere a rejeição e viva os propósitos de Deus. Fica aí até o final do vídeo porque Deus ele vai falar com você. De repente você passou por alguma rejeição ou se você não passou e conhece alguém que tenha passado, encaminhe esse vídeo porque certamente Deus ele vai falar. Gênesis 30, capítulo 37, né, sobre a vida de José do Egito. Eu vou ler apenas alguns versículos. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao seu pai a má fama deles. Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e quando contou o sonho a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. E aí eu vou pular que essa história que é muito grande, depois eu vou contar. Eu vou lá para o verso 26, que diz assim: Judá disse então a seus irmãos: Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e o escondermos do seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas? Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Aqui é a história de José do Egito, já contei aqui em alguns vídeos. José era um rapaz, um jovem, era fiel a seu pai, muito amado do seu pai, e era um jovem sonhador. Ele tinha sonhos, mas não eram quaisquer sonhos. Eram sonhos onde Deus falava com ele. E os seus irmãos observavam isso, seu pai também observava isso. Talvez nem ele soubesse direito o que Deus queria falar ali com ele, mas os outros que tinham mais maturidade entendiam e tinham inveja dele. Ele era invejado e os irmãos não falavam amigavelmente com ele. Os irmãos eles tinham ódio, eles tinham inveja. Era mesmo uma rejeição por conta desse ciúme que eles tinham do relacionamento dele com o pai. Ele era, digamos que o queridinho do papai, não é? E eles tinham inveja disso. Por conta disso, José ele sofria essa rejeição. E o que é a rejeição? A rejeição é quando alguém, né, rejeita uma pessoa e começa a discriminar aquela pessoa, começa a ter atitudes negativas. E essa rejeição, geralmente, ela pode ser alimentada por vários sentimentos, como o da inveja. Nesse caso aqui foi alimentado pelo sentimento da inveja, um sentimento faccioso também. Eles não queriam mais que José estivesse ali no meio deles. Então, tiveram uma oportunidade, prepararam uma emboscada, venderam José para os ismaelitas, mas ele foi parar no Egito. Foi parar na casa de um homem rico e ali ele começou uma nova jornada, ali ele trabalhou e dali ele foi parar na cadeia porque teve situações difíceis na vida de José, levantaram um falso testemunho dele, ele foi parar na cadeia injustamente, ficou anos naquela cadeia e um dia ali na cadeia ele revelando sonhos dos seus colegas, ele falando coisas que aconteciam depois e aí ele
foi chamado à presença do faraó. E faraó, depois de anos passando por essa luta, por conta da rejeição lá de trás, por conta da armadilha, da emboscada lá de trás, depois de anos, José, ele veio a viver o propósito de Deus na vida dele. Ele foi honrado. O faraó promoveu José, viu em José atitudes, habilidades, competências, ele ser um governador, um administrador, e promoveu José de prisioneiro a um alto funcionário ali do governo de Faraó. E depois os seus irmãos lá vieram a precisar de alimento, teve uma fome lá na terra deles, e eles vieram a precisar e vieram no Egito buscar onde? Vieram buscar em José, que era ali o administrador. José pôde conversar com seus irmãos, José chorou e José decidiu superar aquela rejeição, perdoar os seus irmãos. O que a gente aprende com essa história? José viveu momentos difíceis na cadeia por conta daquela rejeição, mas José, ele preferiu olhar para o Senhor. Ele preferiu não ficar guardando, alimentando mágoa, sabe? Ele preferiu ressignificar, ele preferiu olhar para Deus e ter uma nova visão daquela situação. Tudo aquilo ali foi muito doloroso para José, mas ele não esqueceu porque ele não tinha amnésia, mas ele decidiu viver os propósitos de Deus para a vida dele, olhar para Deus e olhar para aquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele se lembrava dos sonhos que Deus dava para ele, que era ele e fez se curvando diante dele. Então, o que a gente pode aprender com isso? A gente precisa também superar a rejeição. Não sei se você foi rejeitado, de repente por pai, por mãe, de repente pela família, de repente por colegas de trabalho, de repente por pessoas que se julgam melhores que você, de repente pela sua posição social, ou de repente pela cor da sua pele. E infelizmente existe muita situação de discriminação que não deveria acontecer, porque algumas pessoas se julgam melhores que as outras. É errado, mas infelizmente muitas das vezes nós enfrentamos a rejeição na nossa vida. Pois é, hoje o que Deus manda dizer para você: supere a rejeição e viva os meus propósitos para a sua vida. Deus tem propósitos para você. Não fique olhando para quem te rejeita. Quem te rejeita não merece a sua atenção, mas não merece também que você guarde mágoa. Então peça ao Senhor hoje, se você tem mágoa no seu coração, peça ao Senhor: Senhor, cura o meu coração, porque eu fui rejeitado, eu fui rejeitada. Senhor, eu quero viver um novo tempo na minha vida, um tempo de libertação, um tempo de bênção, um tempo de vitória. De repente, mulher, você foi rejeitada pelo seu marido, ou marido, você foi rejeitado pela sua esposa. De repente, você foi rejeitado por alguém que deveria te amar, sua mãe, seu pai. Então hoje supere. Olha, José, ele conseguiu levar adiante, ele conseguiu ter amizade com Deus, sabe por quê? Ele teve uma grande amizade com seu pai. O seu pai ensinou muitas coisas, ensinou a José a ser temente a Deus. Então, isso fortaleceu a vida emocional e a fé de José. De repente, você teve problema com seu pai, de repente, por isso, a sua fé, o seu relacionamento com Deus, ele ficou prejudicado. Supere isso. Perdoe o seu pai, perdoe sua mãe e tenha você hoje um bom relacionamento com o Senhor, um relacionamento restaurado. Viva você hoje os propósitos de Deus, que Deus quer que você viva como um perdoado, uma perdoada, uma pessoa abençoada, uma pessoa alegre, feliz. E a rejeição, a mágoa da rejeição, sabe? A tristeza pela rejeição, ela prende a pessoa e ela prende a pessoa num casulo, impedindo a pessoa de viver os propósitos de Deus para a vida dela. Se liberte disso hoje, perdoe, viva o novo de Deus, ressignifique, dê um significado novo, peça forças ao Senhor. Receba hoje um abraço do Senhor, receba hoje condições para você perdoar, para você, assim, ressignificar o passado e viver um tempo novo na sua vida, viver os propósitos de Deus, que você seja hoje livre de toda amarra e que você sinta que há sobre a sua vida as graças, a bênção do Senhor. Amém? Fica você aí na paz do Senhor Jesus. Compartilhe essa palavra porque tem gente precisando. Um abraço.